É, imaginemos a seguinte situação. Surge uma ameaça global ou, sei lá, um desafio de proporções épicas e existe a necessidade imediata de montar uma equipe tática de elite. Uhum. Aquela típica equipe de super-heróis, sabe? Onde cada membro tem uma habilidade absurdamente específica, um talento único e todos precisam, trabalhar em perfeita sincronia para salvar o dia. É o enredo clássico de cinema, né? Exato! Parece enredo de filme de ação que lota os cinemas ou a premissa de uma grande história em quadrinhos, mas a grande revelação de hoje é que isso não é ficção. Na verdade, é a exata dinâmica que as empresas mais inovadoras do mundo tentam orquestrar todos os dias. E eu estou super animada para explorar isso. E é uma realidade constante e, honestamente, fascinante no mundo corporativo moderno. Quando analisamos a fundo a psicologia organizacional e o papel estratégico da gestão de pessoas, que é o nosso foco de hoje, vemos que a formação de equipes de altíssima performance segue uma lógica muito parecida. Muito parecida com a montagem dessas grandes iniciativas táticas. Precisamente. E a nossa missão com este mergulho profundo hoje é desmistificar esses conceitos. Para quem nunca teve contato com o estudo formal dos recursos humanos, queremos pegar essa teoria, que muitas vezes é complexa, e traduzir em um mapa claro. Um mapa mental bem fácil de visualizar para nossa audiência. Exato. O objetivo é entender a engenharia humana por trás das empresas de sucesso. Descobrir como elas encontram talentos ocultos, como fazem aquela seleção milimétrica e, principalmente, como desenvolvem essas mentes para alcançar resultados extraordinários. Ok, vamos desempacotar isso. Porque o primeiro grande obstáculo para quem está de fora desse universo corporativo é um estereótipo muito antigo e um tanto empoeirado, né? Nossa, com certeza. Aquele mito clássico. Sim. O mito de que o Departamento de Recursos Humanos, o famoso RH, é apenas uma sala fria no fim do corredor, com paredes beges, que lida exclusivamente com burocracia. A famosa sala do arquivo morto. Isso. Aquela imagem de pilhas de papelada, processos admissionais maçantes, assinaturas de contratos e, claro, o temido momento das demissões. Mas as práticas atuais de mercado jogam essa visão completamente pela janela. O material que estamos analisando mostra que o novo RH atua como o verdadeiro cérebro da operação. Essa mudança de paradigma é a base para entender qualquer empresa moderna. O setor deixou de ser um departamento meramente operacional, aquele que apenas reage a pedidos de contratação, para se tornar o grande motor estratégico do negócio. Um parceiro do negócio, de fato. Sim, existe uma premissa fundamental nessa área, e a fonte de hoje traz uma citação-chave que define o papel do novo gestor. A frase é: garantir os colaboradores certos, com as habilidades certas, no momento certo. Colaboradores certos, habilidades certas, momento certo. Não é pouca coisa. Não mesmo. Não se trata mais de colocar um anúncio no jornal, e preencher cadeiras vazias com qualquer pessoa que apareça com o currículo na mão. Trata-se de um design organizacional inteligente, prevendo o que a empresa vai precisar no futuro. E é aqui que aquela nossa analogia dos super-heróis ganha vida, servindo como um excelente gancho para um aprendiz curioso que quer visualizar esses conceitos na prática. Vamos usar bastante essa analogia. Vamos imaginar a organização inteira como uma grande agência que precisa cumprir uma missão vital. Nesse cenário, o gestor de pessoas não é o guardião do arquivo morto. Ele assume o papel daquele líder tático clássico. Um professor X formando os X-Men, sabe? Ou o arquiteto por trás de uma equipe de elite. E os colaboradores da empresa são justamente a equipe de heróis. É uma visualização perfeita. Mas, trazendo isso para a realidade de um escritório comum, como um gestor adquire essa capacidade de liderança tática? Como ele se torna esse cérebro da operação? O que é fascinante aqui é que, para liderar essa equipe, esse novo gestor precisa desenvolver um conjunto de habilidades que podemos chamar de superpoderes corporativos. Superpoderes do RH, adoro isso. Quais são eles? O primeiro deles é a visão estratégica. É a capacidade analítica de antecipar as tendências do mercado. Um bom líder tático olha para o horizonte e entende, por exemplo,
que daqui a 5 anos a agência vai precisar de especialistas em automação de nuvem. Muito antes que essa necessidade se torne uma emergência. Exatamente, antes que paralise a operação. É agir proativamente. É quase como jogar xadrez enxergando 5 jogadas à frente. Sim, e existe também um segundo superpoder muito comentado hoje no material, que é o domínio de dados e tecnologia. Uma espécie de tecnologia Stark, fazendo um paralelo com o Homem de Ferro, né? Muita inteligência artificial envolvida. Trata-se do uso profundo de inteligência artificial e ferramentas analíticas avançadas. Antigamente, a contratação dependia muito do instinto humano ou da velha indicação, o famoso quem indica. O QI. Isso. Hoje, os algoritmos podem analisar milhares de perfis profissionais em segundos, cruzar dados de desempenho e prever com altíssima precisão qual candidato tem a maior probabilidade de sucesso em um ambiente de alta pressão. Então, é a tomada de decisão baseada em evidências matemáticas, somada à intuição humana. Perfeito. A máquina analisa os dados frios e o humano interpreta o contexto. E além da visão estratégica e da tecnologia, há um terceiro pilar que sempre surge nessas discussões. É o foco vital em ESG. Ah, o ESG é uma sigla que domina as manchetes corporativas, com certeza. Mas para quem está aprendendo sobre isso agora, o que o ESG significa na prática diária da montagem de uma equipe? ESG é a sigla em inglês para ambiental, social e governança. Longe de ser apenas um jargão para atrair investidores em relatórios anuais, na prática da gestão de pessoas, atua como a consciência moral da equipe. O verdadeiro norte ético da missão. Exato. Significa construir um ambiente de trabalho que não busca o lucro a qualquer custo. O aspecto social e o de governança, por exemplo, garantem que a empresa tenha políticas reais de diversidade, inclusão, equidade salarial e cadeias de suprimentos éticas. Porque, vamos ser honestos, um talento de alta performance hoje em dia simplesmente recusa trabalhar num quartel-general que destrói o meio ambiente. Ou que tolera assédio ou práticas abusivas. O ESG garante que a missão da agência seja nobre. Os heróis não lutam por causas nas quais não acreditam. E isso nos leva a um ponto crítico de confusão. Para nossa audiência que está tendo o primeiro contato com esse mundo da psicologia organizacional, o jargão pode parecer uma grande sopa de letrinhas. O RH tem muitos termos técnicos. Demais! Fala-se o tempo todo em atrair, selecionar, capacitar, reter. Tudo soa como o mesmo processo de contratar alguém. Mas a nossa pesquisa mostra que existe uma separação cirúrgica entre 3 conceitos fundamentais. E a gente tem a obrigação de listar e desmistificar essas 3 grandes diferenças práticas. Sem dúvida, precisamos destrinchar isso. Os termos são recrutamento, seleção e desenvolvimento. Quais são as 3 principais diferenças entre eles? Começando pela primeira. É vital separar esses 3 momentos. Vamos estabelecer a primeira grande diferença, que é o propósito. Ou seja, o que exatamente está sendo feito. Tá, o propósito de cada um. Isso. O recrutamento é o que chamamos de o chamado. É estritamente um processo de atração e sedução. O objetivo central é espalhar a mensagem para o mercado e encher o topo do que chamamos de funil de contratação. Encher o topo do funil. Mostrar que a empresa existe e é um lugar legal para trabalhar. É fazer com que centenas de profissionais talentosos olhem para a empresa e digam que querem trabalhar lá. Já a seleção é aprovação. A aprovação. Mudou o clima. Exato. O topo do funil já está cheio graças ao recrutamento. E agora o propósito muda completamente. O objetivo passa a ser avaliar, medir e filtrar com extremo rigor quem realmente tem a capacidade técnica e emocional para entrar na equipe. Deixar só os melhores passarem pela porta. Sim. E por fim, o desenvolvimento é a sala de perigo. A famosa sala de treinamento dos ex-nani. Exatamente. O desenvolvimento acontece depois que a pessoa já foi contratada e está dentro da empresa. O propósito não é mais atrair ou filtrar, mas sim investir na evolução constante daquele profissional. É transformar alguém comum em um super-herói de alto rendimento. Isso clareia muito as coisas. O recrutamento atrai e chama, a seleção avalia e filtra, e o desenvolvimento treina e aprimora. Perfeito. Essa é a diferença de propósito. Isso levanta uma curiosidade sobre a segunda grande diferença apontada no material, que são as ferramentas.
Se os propósitos são tão distintos, eu imagino que um gestor não use as mesmas técnicas para recrutar e para selecionar, certo? Como a mágica acontece na prática? Sem dúvida alguma. As ferramentas mudam drasticamente de fase para fase. No recrutamento, o gestor usa basicamente ferramentas de marketing. Marketing no RH. Sim, a atração de talentos é puro marketing. Estamos falando de campanhas em redes sociais corporativas, participação em feiras universitárias, criação de marcas empregadoras atraentes e até softwares de IA que vasculham a internet atrás de palavra-chave em currículos. É um trabalho de expansão da marca. Vale lembrar que esse recrutamento pode usar canais diferentes. O canal interno, buscando um talento que já está na empresa e merece uma promoção. O canal externo, buscando sangue novo no mercado. Ou o misto. É quase como usar um megafone gigante para anunciar que a nossa agência secreta está contratando heróis. Uma ótima imagem. Mas na seleção, o megafone é guardado na gaveta e entra em cena um microscópio. O microscópio. Gostei. As ferramentas passam a ser instrumentos de investigação científica e avaliação psicológica. Entrevistas baseadas em competências, onde se pede para o candidato descrever como resolveu um problema real no passado. Estudos de casos sob pressão, dinâmicas de grupo para ver quem lidera e quem colabora. São testes rigorosos para ver se o perfil bate com o que a agência precisa. Exatamente. Testes de mapeamento comportamental entram forte aqui. Já no desenvolvimento, a abordagem muda de novo. O foco vira totalmente educacional e de aprendizado contínuo. Que tipo de ferramenta educacional? Treinamentos técnicos intensivos para as hard skills, que são as habilidades práticas e operacionais, e processos prolongados de mentoria, coaching e rotação de cargos para polir as soft skills, que são a inteligência emocional, a liderança e a comunicação coletiva. E isso já introduz naturalmente a terceira diferença entre os termos, que é o momento na jornada, quando cada coisa acontece. Se conectarmos isso ao quadro geral que estamos montando, veremos uma linha do tempo muito clara. Uma cronologia de gestão de pessoas. Isso. O recrutamento é a fase do alcance, olhando para fora ou para talentos ocultos internamente, sempre no horizonte de curto a médio prazo. A seleção é a fronteira, é o ponto crítico de decisão imediata na porta de entrada da organização. Funciona literalmente como um escudo protetor da cultura da empresa. E o desenvolvimento? O desenvolvimento foca na evolução contínua a longo prazo. Ele nunca termina, garante resultados sustentáveis e assegura que a equipe não fique obsoleta frente às inovações do mundo. Mega claro. Vimos o propósito, as ferramentas e o momento na jornada. Agora, avançando nessa análise profunda, toda grande narrativa precisa de antagonistas, concorda? Ameaças formidáveis que testam a resistência da equipe. Sem dúvida. E no universo corporativo, os vilões são bem reais e causam muitos danos. Sim, existem dois arqui-inimigos silenciosos que destroem empresas diariamente. Segundo as nossas fontes, eles são a rotatividade, ou o famigerado turnover, e a baixa produtividade. A rotatividade é brutal, os custos são astronômicos. São mesmo. Imagine o custo de recrutar, entrevistar, contratar, treinar uma pessoa por meses e, de repente, ver aquele talento brilhante simplesmente pedir demissão e ir trabalhar para a concorrência. É um desperdício enorme de recursos e tempo. E o segundo vilão, a baixa produtividade, é aquele cenário onde a equipe até está lá, né, fisicamente presente, batendo ponto, mas a mente está totalmente desconectada. Falta de propósito claro. Como a agência de heróis combate isso? A principal defesa contra esses vilões não é apenas aumentar o salário infinitamente, como muita gente de fora costuma pensar. A solução definitiva é a construção do que chamamos de um clima organizacional saudável. Esse é o nosso quartel-general. O ambiente em que a equipe opera todos os dias. Exato. O ambiente de trabalho, tanto físico quanto psicológico, tem um impacto direto e mensurável na motivação e na retenção de talentos. Se o quartel-general é opressivo, dominado pelo medo de errar ou extremamente desorganizado, as mentes mais brilhantes simplesmente vão embora. Ninguém aguenta. E para construir esse ambiente, à prova de vilões, a psicologia organizacional sugere algumas estratégias muito práticas. Uma delas é apelidada de
o sentido aranha. O sentido aranha da comunicação corporativa? Sim, significa ter canais onde a informação flui sem barreiras, um ambiente de comunicação transparente, com feedback constante, sem aqueles segredos de corredor tóxicos. E isso aliado a uma cultura forte onde a diversidade e inclusão são ouvidas sem julgamentos punitivos. E junto a essa transparência existe o grande desafio de erradicar o microgerenciamento. Nada destrói mais rápido a motivação de um talento de alto nível do que ter um chefe vigiando cada respiração, cada e-mail que é enviado. É sufocante. Qual é o antídoto para isso? O antídoto é construir o que podemos chamar de o quarteto fantástico da confiança. Sensacional. Significa dar autonomia real às pessoas, garantir voz ativa nas decisões da equipe, focar na delegação verdadeira de responsabilidades e permitir o espaço seguro para o erro criativo. É confiar na capacidade da equipe que passou por aquela seleção rigorosa que mencionamos antes. Faz todo sentido. E claro, tem a estratégia de controlar a fera, que é o reconhecimento de que, por trás de toda essa performance corporativa de alto nível, existe a fragilidade humana. Estamos falando do equilíbrio inegociável entre a vida pessoal e profissional. É impossível manter o ritmo salvando o mundo todos os dias sem tempo de descanso. Exato. Isso envolve garantir a saúde mental, respeitar horários de desconexão, sabe? Não mandar mensagem de trabalho de madrugada e oferecer ergonomia física e psicológica. Mas tem um detalhe. Ter um QG incrível, com sofás coloridos, mesas de ping-pong e heróis saudáveis, não serve de nada se eles não souberem qual é a missão da empresa. Esse é um erro clássico. E é aí que entra o conceito de alinhamento estratégico. O grande autor Idalberto Chiavenato, que é uma referência máxima na área e base do nosso material de hoje, tem uma visão clássica sobre isso. Ele diz que as pessoas são o ativo mais valioso das organizações. A peça-chave. A melhor metáfora para entender o alinhamento é imaginar um quebra-cabeça gigante e complexo. As peças individuais, são os colaboradores, precisam estar perfeitamente encaixadas aos grandes objetivos da empresa para estarem engajadas. A imagem não se forma. Exato. Se a equipe de tecnologia quer inovar com calma a longo prazo, mas a equipe de vendas está prometendo entregas imediatas e impossíveis para os clientes, a organização se rompe. O engajamento genuíno só surge quando o indivíduo entende exatamente como a sua tarefa diária contribui para a vitória final do grupo. Então, o que tudo isso significa na prática? Para quem está nos ouvindo e absorvendo essa densidade de estratégias e conceitos táticos, a grande questão é: como isso sai da teoria e salva um negócio na vida real? Precisamos de um exemplo de aplicação imediata. Sim. Vamos criar um cenário prático, um laboratório mental. Vamos imaginar a situação de assumir hoje a liderança de um departamento crucial que está em colapso. Um cenário de crise. Uma crise forte. Uma equipe que lança produtos digitais, por exemplo, mas que está profundamente desmotivada, perdendo prazos críticos a 6 meses e onde os melhores engenheiros estão entregando cartas de demissão semanalmente. O turnover está nas alturas. Diante de um caos completo como esse, qual é o protocolo de resgate passo a passo, usando as ferramentas que desempacotamos? Esse é o teste definitivo da liderança moderna. Diante de uma crise sistêmica dessa magnitude, a aplicação prática precisa ser fria, estratégica e bem calculada. O passo 1 não é dar um discurso motivacional vazio para a equipe. Nada de frases de efeito na parede. Não funciona. O passo 1 é a análise de cenário com ferramentas táticas. O novo líder precisa fazer um diagnóstico imediato. E a ferramenta clássica recomendada para isso é a matriz SWOT. É sentar com a equipe remanescente e mapear de forma dolorosamente honesta 4 pontos fundamentais: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos visualizar essa matriz na prática dessa nossa equipe de tecnologia em crise. As forças podem ser, por exemplo, que eles dominam a programação de sistemas antigos da empresa. Perfeito. As fraquezas podem ser a lentidão nos testes de qualidade, que atrasa tudo. As oportunidades são, talvez, novas ferramentas de inteligência artificial disponíveis no mercado. E as ameaças são os concorrentes lançando produtos mais rápidos e roubando clientes.
É mais ou menos por aí. É cirúrgico. E dentro dessa análise, principalmente focando nas fraquezas, o líder aplica uma outra ferramenta tática chamada mapeamento do skill gap, ou seja, a medição da lacuna de habilidades. O que falta para a equipe dar o próximo passo? Isso. É comparar o nível de competência técnica e emocional que a equipe tem hoje com o nível que o projeto exige para parar de atrasar. É descobrir se o gargalo é falta de conhecimento em um software específico ou se falta inteligência emocional para lidar com a pressão diária. Feito esse raio-x doloroso, qual é o passo 2? Como a equipe volta a andar para frente de forma coordenada? O passo 2 é estancar a perda de produtividade com a definição de metas SMART. Existe um princípio muito claro na gestão. Não adianta ter superpoderes incríveis se a gente não consegue acertar o alvo, ou pior, se a gente nem sabe onde fica o alvo. A metáfora da flecha roxa. O gavião arqueiro precisa saber para onde atirar. Uma equipe desmotivada geralmente está correndo em círculos gastando energia à toa. A sigla SMART, do inglês, exige que toda meta siga 5 critérios. O S é de específica. Nada de metas vagas do tipo, vamos melhorar. Exato, tem que ser absurdamente clara sobre o que deve ser feito. O M é de mensurável, para que haja dados indicando o progresso. Precisamos de números reais para acompanhar. O A é de atingível, para não gerar ainda mais frustração propondo o impossível. O R é relevante, conectada à missão da empresa. E o T é de temporal, com prazos exatos e justos. Dá para aplicar isso na nossa equipe de tecnologia? Com certeza, em vez de o líder virar e dizer, pessoal, precisamos programar mais rápido, a meta SMART seria reduzir o tempo de teste de software em 20% até a última sexta-feira do mês, usando a nova ferramenta de automação. Nossa, a diferença é gritante. A clareza traz o foco e a calma de volta para a operação. E, para fechar esse protocolo prático de resgate, qual é o passo 3? O passo 3 é a implementação imediata do que chamamos de o feedback do capitão. É criar um sistema de gestão de desempenho contínuo. Aquelas avaliações anuais já não servem mais? Não funcionam em crises. É muito tempo esperando. É preciso instituir um ambiente de avaliação justa com rotinas de feedback construtivo regulares, semanais ou quinzenais. Tem que acabar com o silêncio que gera ansiedade. Aquele silêncio de não saber se você está indo bem ou mal. Isso mesmo. O líder precisa criar rituais de reconhecimento, recompensando e celebrando publicamente os pequenos acertos iniciais da equipe. E, do outro lado, ter a firmeza e a segurança psicológica para corrigir proativamente o baixo desempenho. Não com punição, mas atuando como um guia reajustando a rota. Essa tríade de diagnóstico SWOT, com foco no skill gap, metas SMART claras e o feedback contínuo do capitão, muda a atmosfera de qualquer departamento. E o incrível é que muda em questão de semanas. É a gestão estratégica salvando o dia na prática. É impressionante como a estruturação do comportamento humano resolve problemas corporativos que pareciam puramente técnicos no início. E chegando na reta final da nossa análise aprofundada de hoje, toda essa teoria do material culmina em uma fórmula final. Sim. O dossiê que analisamos resume isso de forma brilhante. Uma verdadeira equação do sucesso descrita nas melhores práticas para construir resultados que resistam às crises do mercado. Como a gente monta essa equação? A equação somos grandes pilares que exploramos hoje. Ela começa com a construção daquele clima saudável. Esse clima atua como a nossa base segura de operações. Adiciona-se a isso a estratégia e as metas SMART, que representam a missão clara. Base segura mais missão clara. E, coroando tudo isso, soma-se a visão humanizada de Chiavenato, o foco nas pessoas como o centro do negócio, que representa a sabedoria da gestão. O cruzamento de uma base segura, uma missão clara e sabedoria tática resulta, matematicamente falando no mundo corporativo, no sucesso organizacional sustentável. Uma base intelectual formidável para qualquer líder. Mas, para encerrar a nossa jornada hoje, fica um pensamento inquietante que eu construí a partir dessas fontes para quem nos ouve. A reflexão final. Sim. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
Nós discutimos bastante sobre o uso da tecnologia Stark, a inteligência artificial e a análise massiva de dados para filtrar candidatos e encontrar o encaixe perfeito das competências. A ideia de algoritmos criando equipes pacificadas, onde todos os perfis psicológicos se complementam sem atrito. Uma eficiência limpa, previsível e impecável. É a grande promessa da tecnologia no RH moderno, né? Prever o comportamento, prever o sucesso e eliminar o risco humano da contratação. Mas isso levanta um questionamento provocativo. Se as máquinas começarem a montar equipes baseadas estritamente em dados frios, que buscam a harmonia e o perfil perfeito, as organizações não correm o risco de eliminar aquela imprevisibilidade humana? É um ponto perigoso. Aquele atrito criativo, sabe? A discordância acalorada em uma sala de reunião que, ao longo de toda a história corporativa, sempre foi a verdadeira faísca para as inovações mais disruptivas. Será que, ao buscar o time perfeitamente previsível através dos dados, a organização não acaba contratando uma câmara de eco e apagando a genialidade do caos humano? Esse é indiscutivelmente o maior dilema filosófico e estratégico que o futuro da gestão de pessoas enfrenta. O grande desafio do RH não será mais a capacidade de coletar e processar os dados, mas sim a sabedoria para saber o momento exato de ignorá-los. Profundo isso. O instinto humano, a valorização daquele talento meio rebelde e a verdadeira diversidade de pensamento que quebra padrões não cabem facilmente em uma planilha de IA. O pensamento crítico precisará ser o escudo contra a pasteurização corporativa. A tecnologia deve ser a bússola, claro, mas a coragem de inovar de verdade continuará exigindo o imprevisível coração humano. Que reflexão monumental para fechar as cortinas de hoje. Deixamos essa provocação para a mente de quem está nos acompanhando explorar e digerir. A chave no mundo moderno, seja assumindo a liderança de uma multinacional ou apenas administrando a própria carreira, é manter a curiosidade acesa e nunca parar de aprender e questionar o status quo. E pensar criticamente diante desse mar de informações. Assino embaixo de tudo que você disse. Perfeito! Agradeço imensamente a companhia de todos nesta exploração de hoje. Até o próximo mergulho nos bastidores do conhecimento. Fim da nossa análise aprofundada.